Boa noite. Primeira audiência pública referente ao projeto de lei complementar número 9 de 2013, Plano Diretor. A fim de cumprirmos o disposto do parágrafo 1º do artigo 262 e os seguintes do Regimento Interno, na linha E, inciso 3 do artigo 4º, caput do artigo 44 do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 2001, bem como o parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos dar início aos trabalhos da primeira audiência pública, onde será discutido o projeto de lei complementar número 9 de 2013, onde deverão ser prestadas informações acerca da alteração das disposições da Lei Complementar 297, de 6 de novembro de 2006, que instituiu o Plano Diretor do município de Mairiporã. Eu vou dar o formato da audiência pública para que as pessoas que estão presentes se organizem para o seu momento usar a prerrogativa de dar suas sugestões. Eu vou fazer uma apresentação do projeto de lei, já com as alterações propostas pelo Executivo após as audiências públicas que já foram feitas, e, em seguida da minha apresentação, nós estamos com a secretária de Obras, Terciane, e com um membro da sua equipe, a Juliana, que poderão, em nome do Executivo, fazer as correções ou dar algum tipo de explicação em cima da apresentação que faremos. Em seguida, os senhores vereadores presentes e o público presente poderá fazer os questionamentos. Seria interessante que os questionamentos viessem por escrito, para que a gente possa, possivelmente, compatibilizar, verificar se tem procedência, ver se tecnicamente se torna adequado, para que a gente possa levar em conta, enquanto Poder Legislativo, para alterar a proposta que veio do Executivo. Esse é o nosso formato. Tudo bem? Então, nós vamos passar nesse momento, para que eu possa fazer a apresentação, vou apelar para a exposição ali, eu vou fazer exatamente o que momento que está o projeto de lei complementar número 9. Vou ler a mensagem do seu prefeito municipal, após as audiências públicas que ele fez. Considerando as audiências públicas realizadas nos dias 22 de julho e 29 de julho de 2013, às 19 horas, às 2, no auditório do Centro Educacional de Mairiporã, as quais tiveram por objeto a discussão das referidas alterações no plano diretor, e considerando que em audiências foram identificados outros núcleos habitacionais também irregulares e devido a documentos devidamente documentados junto à Prefeitura, o Poder Executivo encaminha a mensagem aditiva que está dentro do nosso regimento interno e na nossa lei orgânica, para alterar as tabelas 68, 68A e 68B do projeto de lei complementar número 9 de 2013. Nesse sentido, eu vou fazer a apresentação a partir dessa emenda aditiva. Boava, por favor, o vereador Boava, senta conosco aqui. Eu tenho uma dificuldade, que eu enxergo de perto com óculos e de longe sem óculos, então eu vou fazer assim, tá bom? Está lá, então, o projeto de lei complementar, o número 9, que dispõe sobre a alteração do plano diretor, criando áreas de ZEIS, áreas especiais de interesse social. O prefeito, ao encaminhar o projeto de lei, colocou como exposição de motivos atender aos conteúdos mínimos do plano diretor municipal impostos pelo Estatuto da Cidade, dar parâmetros legal à regulamentação fundiária, um problema muito grave aqui em Mairiporã, e determinar instrumento para que a função social da cidade e da propriedade seja cumprida de forma bastante objetiva. O plano de habitação de interesse social, que foi finalizado agora em março, é um instrumento para implementar ações
e que tem alguns objetivos claros. A superação do déficit habitacional e a melhoria da qualidade de vida da população, que significa que as alterações que estão sendo propostas têm como objetivo alterar e adequar a necessidade social ao plano diretor para que possamos viabilizar as moradias, o déficit, tentar equacionar o déficit habitacional. Para implementar esse plano, é preciso fazer essas alterações no plano diretor. As diretrizes do plano de habitação de interesse social, para revisar as leis, seguiram as seguintes diretrizes, o Executivo: identificar e diferenciar assentamentos de interesse social e de interesse específico, delimitar e identificar no mapa os assentamentos de interesse social e separar os assentamentos que são passíveis de consolidação para que sejam delimitados como ZEIs. Há um conceito a ser respeitado nesta alteração, que são essas adequações. Esses são as questões técnicas que serão levadas em conta por essa Casa de Lei e pelas comissões de obras, de meio ambiente, para acatar ou não as sugestões, inclusive dos próprios vereadores, porque está muito claro que não é fazer qualquer situação, tem que estar dentro desse parâmetro para atender a expectativa do plano habitacional. Aí são os conceitos que norteiam o plano habitacional, que é assentamento consolidável, tem a sua definição, é aquele que tem condições urbanas e ambientais favoráveis para se consolidar, pode necessitar de reordenamento urbano, remoção de unidades, desadensamento, diminuição de quantidade de moradias por estar concentradas, eliminação de situações de risco e adequações legais. Esses são os consolidáveis. Não consolidáveis são aqueles que não podem ser recuperados urbanisticamente e ambientalmente, ou por estar comprometido por situações de risco e insalubridade. No que se refere ao conceito de consolidável e não consolidável, necessário esclarecer que as classificações foram elaboradas mediante a análise da situação dos núcleos habitacionais realizadas no período de 2012, que subsidiou o plano que está norteando, que indica a necessidade dessas alterações no plano diretor. Referidas alterações são fatos a serem considerados e mesmo a razão da previsão de revisões do Plano Municipal de Habitação a cada 4 anos. Significa que nós estamos dentro de um processo. Nesse momento, nós queremos, a proposta do Executivo é adequar o plano diretor para que possa viabilizar o plano habitacional. Mas isso é mutável e pode ser revisto a cada 4 anos, do ponto de vista do plano habitacional. O plano diretor ele tem prazos para serem alterados também. Para identificar o nível de consolidação dos assentamentos, levou-se em conta os quesitos como facilidade de acesso à infraestrutura básica, irregularidade dos lotes, inadequação do sistema viário, condições físicas do terreno e das moradias, o zoneamento e a densidade habitacional. Fixando-se em áreas possíveis de parcelamento, seja de interesse social, seja de urbanização específica, ambas com a finalidade de regularização fundiária, somado à repressão de novas ocupações irregulares, buscamos, com o presente projeto de lei complementar, dar retidão ao ordenamento urbano do município. E as alterações no plano que veio pelo projeto de lei. O artigo 1º cria a prancha A21, Zonas Especiais de Interesse Social, ZEIs, do anexo 1. Aí está a prancha. A visibilidade, vocês então que estão aí no fundo, vocês vão ter muito menos visibilidade. A gente vai tentar fazer algumas aproximações, mas até para dar uma explicação, por exemplo. Lá em cima, você podia, por favor, chegar no loteamento 4, que é o Mil Flores, lá em Terra Preta.
é quase o último loteamento na divisa com Atibaia, lá perto do Posto Horizonte. É o 44. Está classificado naquela cor bege, que significa zona de interesse social 1, que são áreas destinadas à recuperação urbanística, regularização fundiária, produção e manutenção de habitação de interesse social. Eu peguei como exemplo uma desses loteamentos, desses locais. Nós temos aí, vocês estão vendo, tudo que é bege ali, e tem um número aí, desaparece porque está muito distante, mas tudo que é bege são zona ZEIS 1. Aqui está em Bordeaux, que são as zonas ZEIS 2, que são com as seguintes características: áreas vagas destinadas à implantação de habitação de interesse social. São áreas que não estão ocupadas, mas elas têm o perfil adequado para se instalar, implantar as habitações. Estão ali em Bordeaux. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom numa delas. De preferência uma que eu sei que bairro que é. Por exemplo, o número 5 ali. Todo mundo conhece? Aqui embaixo. Desculpa, número 1. É o Jardim Fernão Dias. Está vendo aqui? Com o Bordeaux? Hein? O Jardim Brilha. Na memória, abusa da memória, né? Jardim Brilha. Aquela ali é uma área da ZEI2, que é uma área destinada à implantação de habitação de interesse social. Vocês estão se referindo, o Jardim Brilha, à parte regularizável, a parte que não vai ser obrigado a tirar os moradores que estão em área de risco. É disso que nós estamos falando, né? Porque a gente tem uma noção que o Jardim Brilha ele se divide pelo menos em 2 lugares, onde é possível ser habitado, aí depende de regularização, uma série de coisas, e aonde é inabitável, por ser uma área de risco. Depois, se vocês puderem ajudar e complementar. Em seguida, aí fica complicado a gente falar de cada localidade, mas está disponível para a gente tratar disso. Então, ficou instituída e ficou substituída a tabela 68 do anexo 1. Essa tabela ela tem inúmeros locais, né? Então, a tabela 68, ela começa, se der para dar um zoom no número 1, lembra aquela hora que eu falei, número 1, Jardim Fernão Dias, está lá, você foi para a tabela 68, mas a página 2. Aí, número 1, aqueles números que estão na prancha correspondem ao local, à localidade. O número 1 lá, Jardim Fernão Dias, que é o Parque do Moinho. E o plano de habitação classificou, é área pública ou é particular, regular, irregular, clandestina, está na área urbana ou na área rural, tem o tipo de tipologia, né? O ano da aprovação, vocês podem ver que a coluna do ano de aprovação ali, só o sítio Maria Lucrécia, que é o número 7, Saturnino Inácio da Silva, que é o 8, ele teve sua aprovação em 1985. O restante a gente não tem data, que tem um significado isso, não foi aprovado pela prefeitura. E continua, lá está o bairro, né? Esse que eu falei agora, o número 8, é o bairro do Barreiro. Tem a quantidade de áreas, 115.490 metros quadrados. Quantidade de edificações, pelo menos naquela data que foi feito o diagnóstico, no meados do segundo semestre de 2012, lá haviam 47 edificações. É uma área de risco, classificado como uma área de risco, e a característica do risco é a enchente. Lá passa um córrego que vem desembocar na represa. Provavelmente o esgoto daquele lugar vai para esse córrego. Muito provavelmente. Está lá, porque nós não temos esgoto naquela região coletado. Só para dar como exemplo, está disponível a planilha, e aí quem quiser entrar em detalhes, no site da Câmara, esse material está disponibilizado, e quem tiver algum interesse de ter mais detalhes, nos procure que nós reproduzimos esse material de apresentação, que ele está fazendo a síntese do que nós temos aqui que apreciar no Legislativo.
Aí nós vamos para a tabela 68A. Ó, todas essas daqui, ó, são 152, eu não sei se está na sequência, tá, só me esclareça isso, por favor. 152 locais na sequência, que estão sendo apreciados. Eles todos são considerados na tabela 68. A 68A, que está no artigo 3º, cria essa tabela 68A na prancha A, né, do anexo 1, são loteamentos irregulares instituídos como ZEIs, que estão entre esses 152 loteamentos. Sim? Aí eles estão especificados, foram considerados e classificados como área de interesse social. Lá, a tabelinha, que está naquela prancha 1, que está com cores lá, bege ou bordô. A tabela 1, vou pegar o primeiro bairro, que é o Jardim Fernão Dias. Aqui ele já está classificado como zona especial de interesse social. É uma área particular ou pública? Tem uma parte, é o Parque do Moinho, lá em cima. Uma parte dela é considerada, é uma área pública. É clandestina, na área urbana. Tipologia significa? Residencial, é mesmo, né? Residencial. Não tem aprovação, o nome do bairro é Moinho, tem 7.700 metros quadrados. Área de risco, questões de encosta. Tem umas áreas lá que são perigosas. Só estou dando como exemplo, posso usar todos os outros. Esta tabela, ela tem em torno de 40 bairros, 30 e poucos bairros. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Tem quase 50 bairros aqui, em torno de 50 bairros. Está disponível também o pessoal da população que depois quiser localizar o seu bairro, nós podemos disponibilizar esse material agora para vocês poderem fazer os seus questionamentos. Tudo bem? O artigo 4 proposto é a criação da tabela 68B, que são loteamentos irregulares para fins de urbanização específicas. Zona de urbanização específica 1 e 2, ZUIS 1 e ZUIS 2, constituídas de áreas dos parcelamentos irregulares ou clandestino identificado na tabela do anexo 1, aquelas que nós estávamos nos referindo, sujeitas à regularização fundiária. E vem aí a tabela 68B. Primeiro bairro que está lá na tabela é o Jardim Brilha. É uma área particular, clandestina, está na área urbana, tipologia residencial. O bairro ali é região da Capoavinha, tem 477 edificações. O risco lá, ambos, tem uma parte que é possível ter enchente e tem a área de risco por encostas. Vou pegar um outro bairro, Paraíso da Cantareira, que ele é numerado pelo número 56. Ele é uma área particular, também está irregular. Ele está na área urbana, eu peguei o último, residencial. Tem uma aprovação de 1974, antes da Lei de Proteção de Mananciais, se eu não me engano. O bairro lá chama-se Luiz Fagundes, tem uma área de quase 500 mil metros e lá tem 22 edificações. Então, a tabela 68B tem essa característica. O Executivo, na sua exposição de motivos, coloca que esse trabalho de adequação do plano diretor para as EIs 1 e 2, visando adequar o plano de habitação de interesse social com o plano diretor para dar legalidade, começar um instrumento de regularização urbana, de buscar resolver o problema de moradias, do déficit de moradias, tem algumas explicações. E esse trabalho
foram identificados e mapeados os vários núcleos habitacionais irregulares ou clandestinos que se afeiçoaram como sendo de interesse social, que tem as características de interesse social. Não é qualquer lugar que vai ter caracterizado como interesse social. Nos outros, há necessidade de regularização fundiária, mas de urbanização específica, o que justifica a importância desta divisão. A irregularidade fundiária e o déficit habitacional resultam em um problema social muito grave que urge, que tem necessidade, tem urgência de uma solução legal, mas também temos que apressar, célere, com a finalidade de estancar o crescimento urbano desordenado e a degradação ambiental. A apresentação do projeto de lei no momento em que ele se encontra é esta que nós estamos fazendo. Agora, eu vou tentar ver se tem alguma necessidade de complementar ou suplementar ou retificar ou corrigir possíveis falhas nessa apresentação pela equipe técnica do Executivo. A secretária de Obras, Tiziana, pode fazer o uso da palavra, não é? Ou a diretora de Departamento de Habitação da Prefeitura e a sua assessoria pode fazer o uso, a Juliana pode fazer o uso da palavra no sentido de melhorar a nossa explanação para subsidiar os senhores que estão participando da audiência pública e os possíveis questionamentos que vai ser feito a seguir pelos senhores vereadores que tiverem interesse de fazer uso da palavra. Secretária, Juliana, quer fazer uma abordagem? Você quer usar aqui o nosso espaço ou o microfone? Fique à vontade. Você quer reapresentar, talvez? Não. Então, por favor. O pessoal que está participando da audiência pública, se quiser fazer os questionamentos, nós precisamos registrar. O funcionário vai passar entregando um formulário. Pode ser feito também verbalmente, mas nós precisamos registrar as informações dos senhores e das senhoras que têm algum tipo de interesse. Se já trouxe por escrito, melhor ainda. Pois não, Juliana? Boa noite a todos. Só para esclarecer, essa tabela 68 ela já existia no plano diretor. No levantamento de 2006, que foi a data de finalização do plano diretor, ela possuía 122 loteamentos irregulares ou clandestinos cadastrados. Então, o primeiro passo que a gente fez foi atualizar essa tabela. Nós vimos quais mais loteamentos existiam, com comprovação, tudo, para poder a gente cadastrá-la na prefeitura, e ela foi atualizada e de 122 foi para 152. Aí, no projeto de lei, a gente propôs dividir essa tabela em duas partes, uma para ZEIS, que é interesse social, e outra para urbanização específica. Mas a 68 ela já existia no plano diretor. Aí, para justificar essa divisão de ZEIS e específico, ZEIS, o plano habitacional, ele indicou áreas de interesse social que são passíveis de consolidação. O passíveis de consolidação significa que é tecnicamente viável você manter as pessoas lá, mas garantindo a qualidade de vida através de infraestrutura, acessibilidade para a população. Quando a gente diz que é fins de urbanização específica, é que ela é passível de ser regularizada, mas a promoção da regularização tem que ser feita ou pelo loteador ou pelos moradores da área, que não vai haver um subsídio do poder público para fazer isso. Mais especificamente no caso do Brilha, que foi o exemplo citado pelo Écio, se a gente for analisar o assentamento, através do plano de habitação, ele diz que não é consolidável. Mas a gente sabe que tem uma área ali de 30% no Jardim Brilha que ela é passível de ocupação. Então, a gente listou só essa área que corresponde aos 30% como ZEIS 2, que seria aquela área que ficaria vaga, tá? E o restante do Jardim Brilha não seria consolidável, porque ele tem uma área de risco. Eu estou citando o Jardim Brilha só porque foi o exemplo citado na apresentação do Écio.
E dentro dos outros loteamentos, todos que foram listados como ZEIs, é porque de alguma forma, com alguma inserção de infraestrutura ou reordenamento urbano ou desadensamento, a gente pode manter as pessoas lá e consolidar e regularizar o loteamento. Era só isso que eu tinha para esclarecer, não tenho mais nenhuma colocação. Obrigado, Juliana. A tabela 68 foi alterada, foi o texto encaminhado pelo Executivo, foi nesse sentido. Foi alterada a tabela 68 e foram acrescidos mais 30 bairros, 122 para 150, 30 bairros, não é? Isso. Obrigado, Juliana. Não. Secretária, quer apresentar? Bom, então vou passar para os senhores vereadores. O vereador Boava, tem algum questionamento? Vereadora Tiaval? Não. Então agora eu abro ao público. No início da fala, o Roberto Donizete pediu a palavra. Eu sei que você vai entregar por escrito, mas se você quer fazer uso da palavra, fique à vontade, por favor. Esses documentos que você vai entregar, você entrega para o funcionário que ele recebe, tá bom? Eu só queria, a princípio, um esclarecimento. Essa tabela 68 já existia. Aí ela foi desmembrada em duas. Uma de interesse social e uma de urbanização. Urbanização. O que quer dizer uma da outra? A diferença uma da outra? Uma é de interesse social que é possível ser consolidado. É isso? Seria bom você falar no microfone. Se desculpa, Ju, porque nós estamos passando ao vivo pela TV Câmara e está sendo gravada a audiência pública, que é um requisito que nós temos que cumprir. Então, o que caracteriza o interesse social, primeiro, é o Índice de Vulnerabilidade Paulista, que é um índice feito, se não me engano, pela Fundação SEAD, que diz respeito a questões de vulnerabilidade social do assentamento. Então, ele vai dizer de 1 a 6, 1 é o menos vulnerável, 6 é mais vulnerável, e esse mapeamento existe para todos os municípios, inclusive para Mariporã. Então, a gente cruzou os dados do Índice de Vulnerabilidade Paulista com os índices com o mapa dos loteamentos irregulares. Depois foram as visitas a campo, onde a gente verificou as condições dos assentamentos, condições de precariedade, condições de infraestrutura. A gente tem uma tabela no plano de habitação que fala sobre a carência do local, onde foi analisado se havia rede de água, esgoto, iluminação pública, coleta de lixo. E aí, de acordo com esses indicadores, a gente foi montando a tabela e identificando o que era realmente interesse social e o que não era. Tem loteamento irregular que está listado na tabela 68, que a gente olha, dá até para olhar pela foto aérea do Google. Tem piscina, tem um monte de casa com piscina. Então, ele é um loteamento irregular para fins de urbanização específica. Porque as pessoas que têm os lotes, que têm as residências, elas têm condições de promover a regularização da área. No interesse social, isso já não acontece. Precisa de um subsídio do poder público para isso acontecer. Tá bom, então é esclarecido. Eu gostaria só de ler aqui, senhor presidente. Pois não. Esse meu requerimento, eu falo em nome da Associação Beneficente João Vitor Rodrigues de Lima, a ABJOV, que tem um dos seus estatutos essa finalidade de participar dessas audiências públicas. Então, a Associação Beneficente João Vitor Rodrigues, ABJOV, com sede na cidade de São Paulo e filial nesse município, em consonância com o seu artigo 2º do seu Estatuto Social, representado nesse ato pelo representante legal Roberto Donizete de Lima, vem com a presente apresentar manifestação nessa audiência pública de alteração do plano diretor. Para tanto, passo a esclarecer o seguinte: a Lei Complementar 344, de 15 de março de 2011, alterou o item 3 do artigo 59 da Lei Complementar 297, de 6 de novembro de 2006, que passou a ter a seguinte redação: artigo 59, item 3.
Zona predominantemente residencial 1, ZPR1. São aquelas porções do território municipal localizado fora da área de proteção aos mananciais, o grifo aqui é nosso, onde somente são permitidas edificações residenciais, respeitada as situações já consolidadas, cuja consolidação resta caracterizada pela existência de inscrição cadastral da edificação perante o município, podendo ter atividades voltadas ao atendimento do setor turístico, lazer e a preservação e recuperação do meio ambiente. No item 5, Zona de Ocupação Dirigida, ZOD, são aquelas porções do território municipal destinadas a atrair investimentos hoteleiros de alto padrão e atividades voltadas ao atendimento do setor turístico e de lazer e a preservação da recuperação do meio ambiente. Criou também o parágrafo 2º no artigo 59. Parágrafo 2º. Das áreas denominadas ZOD e ZPR, poderá o município autorizar empreendimentos de baixo impacto, visando o desenvolvimento do município e o atendimento básico das necessidades dos moradores lindeiros ao empreendimento, desde que localizada nas vias principais a ser regulamentada por lei específica. Posterior, a Lei 344 veio a 13/2013, a Lei Complementar que foi aprovada esse ano, e agora temos o projeto de Lei Complementar 9/13, de autoria do Executivo, motivo dessa audiência pública, a qual passamos a comentar e defender a nossa tese de alteração. Estas áreas ZPR1, algumas estão inseridas em locais onde não é possível desenvolver turismo nenhum, mas são loteamentos irregulares. Porém, se são irregulares, não podem ter inscrição cadastral junto à Prefeitura. Uma vez que a Prefeitura aceitou a inscrição cadastral para fins de cobrança de impostos, diz a doutrina que o local é regular, quando a ser destinado ao atendimento do setor turístico, lazer e a preservação ambiental. Ora, se nesses locais onde o legislador dá preferência ao lazer e ao meio ambiente, se uma entidade que cuida de doenças infecto-contagiosas, hospitais, clínicas, crianças abandonadas, idosos desamparados, moradores de ruas, usuários de substâncias psicoativas tiverem a intenção de se instalar, o legislador proíbe, pois tem preferência o lazer, o turismo e o meio ambiente em detrimento ao homem. Ainda no inciso 5, criou a ZOD, destinada à instalação de hotéis de alto padrão. Ora, o poder público está diferenciando um local para o pobre e outro para o rico. Será que essas nossas diferenças que temos que aprender a conviver? O poder público tem a obrigação de arrecadar impostos de quem tem, para distribuir para quem não tem. Isso é distribuição de renda. No parágrafo 2º, abriu uma brecha na legislação. Porém, foi com a redação errada. Não há ZOD, Z-O-D-I, e nem ZPR. O que o inciso 5 do artigo 59 criou pela Lei Complementar 344 foi a ZOD, Zona de Ocupação Dirigida. E no inciso 3º, o artigo 59, alterado pela Lei 344, foi a ZPR1, a zona predominantemente residencial. Aí sim, esse artigo dá uma abertura para o atendimento ao contribuinte, autorizando as atividades de baixo impacto nas vias principais. Só que essas vias principais terá que ser regulamentada por legislação específica, o que nunca aconteceu e nunca acontecerá, na qual vamos sugerir a alteração para que cada caso seja estudado pelo setor da Prefeitura, que é o que está mais próximo do contribuinte, dando poder ao prefeito, que depois de ouvir sua assessoria jurídica, por decreto, decretar quais as vias principais da ZOD ou da ZPR1. Também queremos colaborar nas zonas especiais de interesse Z1 do anexo sugerido da planta A2. Isso daqui sai fora, depois dessa explicação mudou o meu entendimento do caso. Diante do exposto, eu apresento a emenda ao projeto de lei complementar 9/2013, que passa a ser discutido nessa reunião do plano diretor e apreciado pelos vereadores. Eu pediria que depois, se for possível, o vereador pega isso e apresente uma emenda ao projeto, porque o plano diretor tem que ser discutido de tempo em tempo, e essa é a oportunidade. Já que nós somos audiência pública, nós somos o público. O que eu estou alterando no projeto de lei é que o artigo 59 seja incluído no projeto de lei do prefeito, incluído lá no item 3, que está sem nada,
Zona predominantemente residencial. Consertar a redação. 1. ZPR 1. São aquelas porções do território do município localizado fora da área de proteção aos mananciais, onde somente são permitidas edificações residenciais, respeitadas situações já consolidadas, cuja consolidação resta caracterizada pela existência de inscrição cadastral da edificação perante o município, podendo ter atividades voltadas para o setor de serviços e pequenos comércios. No item 5, zona de ocupação dirigida, são aquelas porções do território municipal destinadas a atrair investimentos hoteleiros e atividades de serviço e pequeno comércio, tirando então o hotel de luxo. No parágrafo 2º, que dava o poder para fazer a legislação, qual é a rua que podia ter, passa a ter a redação. Nas zonas denominadas ZOD e ZPR1, poderá o município autorizar empreendimento de baixo impacto, visando o desenvolvimento econômico do município e a geração de empregos, desde que localizado nas vias principais e de maior fluxo, a ser regulamentada por decreto do prefeito, depois do parecer da Procuradoria-Chefe do município. Acreditamos que com essas alterações a lei ficará mais objetiva para atender os anseios da população, que é o que se espera do legislador, inclusive para atender a regularização de mais de 20 comunidades terapêuticas existentes no município em situação irregular, além de pequenos comércios que atendem a comunidade, justamente porque o plano diretor não está claro nesse sentido. Nós temos um caso bem típico de comércio, que é a rua Canuto de Pito, lá no Parque Petrópolis. Não pode ter mais o comércio que tem lá. Então, o prefeito decretando que essa rua é prioridade, pode se regulamentar. Outros casos também são as comunidades terapêuticas que nós temos aqui. No plano diretor nosso, não pode haver comunidade terapêutica ou clínica de recuperação nenhuma. Não pode, não está definido. E quando não está definido pelo plano diretor, prevalece o plano diretor. Então nós queremos isso, dar poder para o prefeito fazer isso, porque é muito mais fácil para o prefeito atender o caso. Ele pega a rua, é a rua principal desse loteamento. Aqui pode. O que é o pequeno comércio? É uma pequena venda, uma vendinha, uma padaria, uma coisa pequena. Uma coisa muito simples de resolver e que acabaria com esses problemas. Entendi. Nós temos hoje 20 comunidades terapêuticas em Mariporã, só 2 contêm alvará sanitário, justamente por causa do plano diretor. E atende uma coisa de interesse público. Muito obrigado. Tá. O senhor concluiu? Então, por favor, pedir para o funcionário Afonso receber e esclarecer o senhor que todo o seu reclamo e todo o seu vai ser levado em conta. Nós vamos estar encaminhando para a comissão permanente responsável por esse projeto de lei, Comissão de Obras, de Meio Ambiente, etc., que vai formatar e vai verificar a procedência tecnicamente também junto ao Executivo. Tudo bem? Isso daí é o compromisso. A audiência pública é exatamente para isso. Tá acolhido, está registrado os seus reclamos e os seus posicionamentos. Tá bom? E fico contente que o senhor está apelando para o Legislativo para resolver um problema. Né? Porque se ficar tudo por decreto, a gente não precisa de Legislativo. E o Legislativo possibilita o que está possibilitando para o senhor nesse momento, fazer um reclamo que o senhor considera adequado. Tá bom? A dona Yara fez um questionamento por escrito. A dona Yara ela pergunta por que o bairro residencial Marisol foi retirado do plano diretor. Se é o Marisol que está constando aqui, ele está classificado, ele está numerado como número 15. Ele está na tabela 68, e quando ele vai para a subdivisão entre ZEIS, ele está na tabela 68B como zona de urbanização específica. Ele está naquele conjunto do segundo momento. Na hora que eu apresentei ali o mapa, né, a prancha, ele é uns da cor Bordeaux, se eu não me engano. Estou confundindo a cor? Não. É o contrário. Não, é ZEIS 1 e 2. Ele é de urbanização específica. Isso. O mapa, ele é só de ZEIS, porque é um pré-requisito do Estatuto da Cidade, que as ZEIS elas têm que ser mapeadas. Então, se a gente não tiver um mapa identificando o local, não tem validade. Agora, o restante, que são para urbanização específica, a gente não mapeou, a gente só listou os loteamentos. Não tem uma prancha específica. Porque
para as EIs, para a gente ter recurso, para a gente conseguir recursos e tudo mais, a gente precisa ter isso mapeado. Até para o Cidade Legal, promover regularização, a gente tem que ter isso mapeado. Então, a gente gerou um mapa. Agora, os irregulares, eles podem, os para urbanização específica, eles podem continuar depois na outra prancha, como estava na versão oficial de 2006. E ela é válida, ela está dentro da legalidade. Isso. Então, talvez... Desculpa. No mapa de agora, só as EIs. Tá ótimo. Tá? Talvez seja isso que tenha gerado essa pergunta. Por que foi retirado? Na verdade, ali só estão as duas EIs. Ele continua, sim, no plano diretor, na prancha, porque não foi alterado, porque, nesse momento, a proposta do Executivo é adequar o plano diretor às áreas de interesse social. Não sei se esclareceu, se quiser mais algum esclarecimento, nós podemos conversar a respeito, tá bom, dona Yara? Mais algum questionamento da plateia, das pessoas que estão aqui participando, dos senhores vereadores? Não? Então, acho que o Executivo quer alguma coisa a acrescentar, mais alguma coisa? Bom, não havendo mais o que ser tratado, dou por encerrada a presente audiência pública e convido a todos para a segunda audiência, que será realizada no dia 11, na próxima quarta-feira, também às 19 horas, nesse mesmo local. Boa noite.